Nós vivemos tempos difíceis no Brasil e no mundo, tempos complexos e de pouca esperança. Às vezes nós temos a impressão de que nós estamos vivendo uma situação tão complicada e nós não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Não há atitudes que deveriam vir de cima que nos inspirem confiança, que nos inspirem que daqui a pouco tudo isso que estamos passando vai estar muito melhor. Como as coisas, a história da humanidade, ela é uma história fantástica. Tudo aquilo que nós conquistamos em termos de humanidade foi graças à civilidade, graças à educação, às leis e às normas que foram criadas. E nesse sentido, as instituições, elas são fundamentais. Os poderes, obviamente, que formam uma república, que são os pilares de uma república, mas também todas as outras instituições que dão suporte a isso. E quando uma sociedade não vai bem, quando se avolumam problemas do grau que nós temos no Brasil, é porque as instituições estão funcionando mal e porque a sociedade também está funcionando mal. Talvez a simbologia do funcionamento de uma orquestra seja algo importante para a gente fazer um paralelo. Quem gosta de música clássica, quem gosta de orquestra, nós temos a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, nosso grande patrimônio, né, aqui do Estado. É interessantíssimo como uma obra de uma orquestra funciona. Com instrumentos tão diferentes, com sons tão diferentes, cada um fazendo com competência aquilo que tem que fazer, no final o som é majestoso, no final o som é algo que nos inspira, é algo que nos toca, é algo que nos emociona, porque ali na orquestra cada um está fazendo muito bem aquilo que precisa fazer. Por isso funciona tão bem. E quando uma sociedade não funciona bem, é porque aquilo que deveria fazer a sociedade funcionar não está funcionando bem. Notadamente, os três poderes e as demais instituições, como Tribunal de Contas, Ministério Público e por aí vai. E é curioso que por muito tempo tem sido assim no Brasil. Não dá para dizer que as instituições brasileiras já funcionaram muito melhor do que elas funcionam hoje. E as relações entre esses poderes e essas instituições, muitas vezes, são muito pouco republicanas. Se baseiam no corporativismo, no fisiologismo, e não nas relações institucionais e republicanas que deveriam prevalecer. Porque assim deveria ser. Não é o que o deputado acha, não é o que o presidente quer, não é o que o governador quer, não é o que o procurador quer, é aquilo que deve ser feito de acordo com a Constituição e com o arcabouço legal que rege uma nação. Mas muitas vezes o peso do personalismo é infinitamente maior do fisiologismo, do corporativismo, do que aquilo que diz a Constituição, do que aquilo que dizem as leis. E quando um sistema é tão viciado quanto o brasileiro, e pouco compreendido por boa parte da população brasileira, que entende na superfície o que acontece, mas não entende em profundidade, a situação se torna ainda mais complicada. E quando alguém neste meio das relações institucionais toma um outro caminho, um outro discurso, novas atitudes, aqueles que sempre dominaram esse sistema o veem como persona não grata. Haja visto o que está ocorrendo agora com o Procurador-Geral de Justiça, tentando uma ação penal contra mim no Tribunal de Justiça. Eu já disse algumas vezes aqui sobre o mito da caverna.
Provavelmente alguns daqueles que me ouvem e me assistem conhecem. O mito da caverna é uma parte, talvez de uma das principais ou a principal obra de Platão, que é a República, em que numa conversa hipotética com Glauco, Platão fala sobre a caverna, onde pessoas desde criança estavam amarradas, voltadas para a parede, e elas não conheciam absolutamente nada. Entre elas e uma outra parede existia uma fogueira. E quando as pessoas passavam pela porta da caverna, carregando coisas, enfim, se movimentando, as pessoas projetavam sombras na parede da caverna. E assim, essas pessoas amarradas, tudo que elas conheciam durante toda a vida delas eram aquelas sombras, que elas tomavam como realidade, elas tomavam como a única coisa que existia de fato. Em determinado momento, um desses prisioneiros conseguiu fugir da caverna, e ao chegar para o lado de fora da caverna, a luz quase o cegou. E ele aos poucos foi vendo o que era a realidade, foi tomando conhecimento das pessoas, dos objetos, de tudo que existia naquele lugar. E rapidamente ele chegou à conclusão que aquelas sombras vistas por ele e por seus companheiros não passavam de ilusão. E ele tinha duas decisões a tomar. Uma era ir embora e continuar vivendo a sua vida neste novo mundo que ele passava a conhecer e que era a realidade efetiva. E a outra era ele voltar para contar aos seus companheiros que eles estavam enganados e libertá-los daquelas correntes. Claro que tudo isso é uma simbologia, porque as correntes, na verdade, simbolizam a ignorância. Ele então retorna à caverna para contar aos seus companheiros, libertá-los e dizer que aquilo que eles estavam vendo não passavam de sombras e ilusões. E ele volta. Os seus companheiros, ao invés de acreditar nele, o matam. Essa parte da obra de Platão, o mito das cavernas, tem uma infinidade de interpretações e podem ser interpretadas e trazidas para a nossa realidade, porque para isso servem os clássicos, para pensarmos a realidade de múltiplas formas. Mas hoje é mais ou menos assim. Se você não se adequar daquilo que todo mundo acredita que é o certo, nessas relações, muitas vezes institucionais ou mesmo nas relações da sociedade, de alguma forma alguém tenta te apagar, porque as pessoas não querem saber da verdade, e elas não querem que alguém pense de uma outra forma. Então apagar uma pessoa, não no sentido literal, ou pode ser, porque apagaram a vereadora lá no Rio, apagaram o juiz aqui no estado do Espírito Santo, mas apagar no sentido de expurgar essa pessoa desse meio, de tal forma que ela não incomode o sistema de acordo com aquilo que ele sempre funcionou. Porque a verdade, ela desloca as pessoas. A verdade, ela é desconfortável, muitas vezes, porque ela obriga a novas atitudes, ela obriga a novos caminhos, ela obriga a novos desafios, ela obriga a encarar aquilo que é preciso ser encarado. Eu faço essas reflexões porque às vezes as pessoas não entendem efetivamente, eu continuo dizendo, o dia que os brasileiros, em sua maioria, entenderem efetivamente como se dão as relações de poder no Brasil, tanto entre instituições públicas quanto com a privada, talvez esse país entre numa revolução. Talvez finalmente fique para trás aquela ideia de que o brasileiro é pacato, é pacífico e que sempre releva tudo. O dia que as pessoas entenderem efetivamente como as relações de poder nesse país se dão e que nos levam a esta realidade desgraçada que vivemos na atualidade. Muito obrigado, presidente.